Pessoal, peguem então no material que eu mandei para vocês sobre transtornos alimentares, na página 7, nós vamos começar a discutir agora um dos transtornos alimentares mais frequentes de todos, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, que é a pica. É muito frequente, lembrando sempre que a pica pode acontecer no contexto de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, você pode ter pica em um indivíduo com transtorno do espectro do autismo, você pode ter pica em um indivíduo com transtorno do desenvolvimento intelectual, você pode ter pica em um indivíduo com uma deficiência intelectual sindrômica, ou você pode ter esse transtorno alimentar de uma forma isolada, né? Pode acontecer nos dois contextos. Então, os critérios diagnósticos para se compor esse transtorno alimentar, eles são, na verdade, muito simples, né? Observem aí no material que eu mandei para vocês. O critério A: ingestão persistente de substâncias não nutritivas, não alimentares durante um período mínimo de um mês. Então, por exemplo, aquela criança que ela come flores. Então ela vai andando, pega flores, pétalas e põe na boca. Ou aquela criança que pega, por exemplo, um lápis, morde o lápis e engole aquele pedacinho de lápis. Então, qualquer coisa que não seja nutritiva e alimentar e a criança ingira por mais do que um mês de uma forma recorrente, a gente vai cumprir o critério A. Qual que é o critério B? Essa ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares, ela é inapropriada para o estágio do desenvolvimento daquele indivíduo, claro. Então, por exemplo, um nenê pequeno, um nenê de 2, 3 anos, que ocasionalmente ingere alguma coisa do chão, para uma criança de 2, 3 anos de idade, é claro que ela não vai ter a percepção do que ela está fazendo, ela não tem esse julgamento crítico do certo e do errado. Então, nesse caso, nós não vamos considerar o critério B como cumprido. O critério C: o comportamento alimentar não faz parte de uma prática cultural aceita. Claro, porque existem lugares do mundo que ingerem determinadas substâncias que em outros lugares não se ingere. Então, substâncias que até fazem parte de uma cultura milenar em alguns lugares, inclusive da América do Sul, aqui a gente tem na América Central, isso é até relativamente comum. Então, essa substância não alimentar e não nutritiva que é ingerida não faz parte do hábito cultural daquela comunidade. Esse é o critério C. E o critério D: se o comportamento alimentar ocorrer no contexto de um outro transtorno mental, por exemplo, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do espectro do autismo, tal, ou de uma condição médica, e aí então está incluída a gestação, ele é suficientemente grave para necessitar de uma atenção médica adicional. Então, vejam, esses 4 critérios, o critério A, B, C e D, eles são relativamente simples de serem analisados, né? Quando vocês olham na próxima página, que é a página 8 que eu passei para vocês, que aqui no DSM é a página 330, para quem estiver acompanhando pelo DSM, página 330 de transtornos alimentares, começa ali então uma descrição agora das características diagnósticas, ou seja, são características que são associadas e que apoiam o diagnóstico.